Boa noite para você que nos assiste pela IPP-TV, a nossa TV missionária. Hoje o nosso tema está bem interessante, compaixão. Você sabia que esse era um dos grandes ministérios de Jesus? Então o Mateus vai rodar a vinheta e daqui a pouco a gente vem com o nosso convidado e o nosso tema, compaixão. Pode rodar a vinheta, Mateus? Gente, hoje estamos com o nosso super... eu sou fã, né? O nosso pastor. E assim, é uma honra, né, amiga? É uma honra. É uma honra receber, A gente porque fez, a agenda dele é até que a gente lotada. conseguiu, porque a gente está tentando, desde que o podcast começou, uma agenda só com ele. Só com o pastor. Tá mais difícil do que com o príncipe. Não, tá. Não é? O sogro era mais fácil. E hoje o tema é compaixão. Pastor Arival, muito obrigada pela disponibilidade, pelo teu tempo. A gente sabe da tua agenda doida aí. Tem coisa melhor no mercado, mas vocês me escolheram aqui para entrevistar, tudo bem, né? Não, e agora, recentemente, o vozinho, né? Vô fresco. Vô fresco. Pastor Arival, casado com a Tárcia, pai do Mateus e do Túlio, avô da Alice e o mais novo. Arthur. Quantos dias, pastor? Pequenininho. Fez um mês agora, o Arthur. Oh, glória a Deus. E a Alice está com 4 anos. 4 anos. Maravilhosa. Antes da gente entrar no tema compaixão, pastor, a gente vai falar um pouquinho do teu ministério, que a gente comentou aqui nos bastidores que a gente ia fazer isso, tá? Tudo bem. Hoje a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem vivido um momento lindo, né? De expansão, de visão, de quando a gente olha em volta e às vezes a gente fica até surpresa. Ontem a gente entrevistou uma médica e a gente foi apresentar o templo para ela e todo mundo fica, uau! Todo mundo fala a mesma coisa. Isso aqui é coisa do pastor Arival. Pastor Arival é doido, visionário, não sei o quê. É isso mesmo, pastor? Quantos anos de ministério? Eu completei agora 37, né? Eu tenho apenas 3 igrejas que eu trabalhei. Eu trabalhei logo depois de formado numa congregação 2 anos, que se tornou igreja lá em Jiquié, na Bahia. Depois fui pastor em Olinda 8 anos. E em 1996 eu vim para São Paulo para assumir aqui a Igreja Pretende Pinheiros. Onde ele vai aposentar, tá, gente? Vai trabalhar até o último dia. E aqui foi um trabalho, a igreja, quando eu cheguei aqui, estava completando 90 anos, e era um trabalho de revitalização, porque ela veio de um processo de um pastorado longo, depois teve um pastorado de 2 anos, e a igreja estava muito desmotivada, assim, né? E aí a gente entrou dentro dessa visão que você já conhece, de ser uma grande igreja missionária. Hoje o pastor Arival é referência, né? Revitalização, plantação de igrejas. Tem noção, pastor? Eu não tenho noção muito disso aí não, porque, como diz o meu amigo pastor Hernandes, todo esse aspecto de orgulho, de soberba, isso é loucura, né? Porque quem faz tudo é Deus, né? Quando você fala, por exemplo, de TV, né? Como é que essa TV surgiu? Surgiu no meio da pandemia. Que loucura, né? Tinha um negócio, a gente tinha Pinheiros Produções, Uhum. e aí eu vi a audiência que a gente estava tendo, e aí eu falei com os meninos, que era o Marcos na época, a Lídia, um pessoalzinho nosso, né? Uhum. Falei, vamos montar uma TV, porque eu acho que esse negócio vai pegar. Pastor, vamos, mas quando? Eu falei, a gente inaugura daqui 1 mês. No aniversário. E o business plan? Não, mas você vê, como é que foi? Não teve nada de planejamento. São insights do Espírito Santo. Daí eu falei assim, vamos inaugurar no dia do aniversário da igreja. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo, vou colocar na internet e vamos pedir dinheiro para comprar os equipamentos, que a gente não tinha nada. A gente precisava de R$500 mil. Aí na primeira semana entrou 250 mil, na outra semana mais 250 mil. Aí nós montamos em 1 mês. E 1 mês. Lá, né? Então, é assim, mas isso aí não tem explicação humana, né? Não tem um planejamento estratégico, um estudo de mercado, É nada. tão importante você falar isso, pastor, porque às vezes as pessoas ficam esperando muito disso para poder fazer. E o que a gente precisa fazer é fazer, né? O trabalho está aí. A gente crê, por exemplo, a gente crê na doutrina da providência, né? Providência, por Deus exemplo. que dá a visão, se eu dá estou a aqui visão. com vocês, né? Vocês duas aqui, quem imaginaria que nós estivéssemos juntos aqui agora? Ela Exato. nasceu num lugar, você no outro.
E Deus trabalhou a história da vida da gente para a gente estar aqui hoje. Então eu vejo assim, quando Deus dá uma ideia, que Ele quer que surja alguma coisa, já vem tudo pronto. Vem o recurso, vem as pessoas. Porque a TV não estaria hoje aqui se não fosse o pessoal que chamou para si, comprou a ideia e botou a TV, entendeu? Ela não existe aqui, né, por causa de Arival, porque tem uma equipe aqui que ama e que está dando a vida para isso aqui para frente. Exato. Né? Quando a gente pensa na própria história da igreja, né, pastor? Aqui era um bairro que a gente tinha uma certa limitação. Sim. Tinha o Não, negócio exatamente. de zoneamento lá, que eu esqueci o nome. A gente estava lá isso aí é outra história, isso aí dá uns 10 podcasts, porque a história é interessante. Nós estávamos lá no templo, lá no Lago da Batata, ali, né? E havia esse terreno aqui que era da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Estava cedido ao Mackenzie Comodato. Era uma área de 3.500 metros. E a gente pensando no centenário da igreja, eu fui atrás do Mackenzie, vi o terreno. O Mackenzie não estava utilizando o terreno mais. E aí eu pedi para o Mackenzie abrir mão do comodato e fui lá na IPB, né? Conversamos com o reverendo Roberto, que era o presidente na época, para que ele cedesse incomodato esse terreno para a gente. E aí foi, em 2003 eles deram o comodato e eles disseram assim, ó, vocês têm 5 anos, deu um prazo, acho 50 anos para construir alguma coisa. E quando a gente pegou o terreno e foi fazer o projeto e aprovar, não podia construir templo. Né? E aí foi uma luta muito grande, a gente aqui com a Associação de Moradores, que é muito... E aí eu perguntei para eles, o que é que pode construir aqui, né? E eles falaram, não, pastor, aqui pode construir um museu. Eu falei, tudo bem, mas um... Cheio de pessoas. eu falei assim, mas um museu tem um auditório? Tem. A igreja pode reunir nesse auditório? Pode. Eu falei, então tá resolvido. Aí nós aprovamos, né, era um museu, foi um centro cultural, e foi tudo legal, não houve tudo aprovado direitinho. E a gente fez um contrato, né, um convênio com a Associação de Moradores, para não ter problema de barulho aí, né? E aquelas exigências que... E seguimos toda a legislação da construção, 1/3 de área, um pé direito até 10 metros de altura. Só que quando nós mudamos para aqui em 2010. A gente tinha 300, 400 membros na igreja, né? Vai fazer 14. E aí, quando foi em 2011, o pastor Hernandes veio trabalhar comigo, no Conexão com Deus também. E aí, eu falei, pastor Hernandes, aí começou esse negócio de YouTube, eu não sabia o que era direito. Aí a gente começou, eu falei, pastor, vamos encarar isso aí, né? O pastor Hernandes já tinha um programa na televisão, ele já trabalhava lá na PECOM, eu não entendia de nada. E a gente começou o seguinte, a gente comprou câmera, gravava, e no final tinha um menino que ficava rodando os CDs, reproduzindo o CD para vender. Aqueles CDzão. Não tem nem onde pôr CD hoje. Era um CDzão assim, né? E tal. E aí foi, aí a gente conseguiu um horário na Band aqui, área metropolitana, mas o programa era às 7 horas da manhã, no sábado. Ninguém assistia o programa, você acredita? Não tinha audiência. Mas a gente gravava, o pastor Hernando gravava. Eu falei, pastor, só cuida disso aí, porque ele já fazia isso na televisão, né? E aí foi, a gente começou. E na pandemia, as igrejas fecharam, a gente continuou fazendo, e aí surgiu a TV, surgiu a editora. E hoje é uma coisa impressionante. A gente é hoje a maior igreja online do mundo, né? Nem a Saran, que tem 120 mil membros, tem o que a gente tem aqui. A gente recebe retorno do mundo inteiro, né? É porque aí é Deus que quis. Agora, se você dissesse, Arival, teve um planejamento. A história pensou, das casas também é assim, não tudo foi, assim. pastor? Nós chegamos, já compramos 14 casas. A gente vai é comprando. muito legal, Vai comprando. Por exemplo, nós estamos aqui. Isso aqui era um escritório de advocacia, né? Cada quartinho desse aqui era um escritório. E o sujeito se aposentou e a gente chegou aqui, comprou, pagamos à vista, na época da pandemia. Gente. Nós compramos essas 3 casas aqui na época da pandemia, 2 anos. Deus que dá a visão, dá a provisão mesmo, né? É Deus, né? Não Então, tem outro jeito. É um dom também, né, pastor? De, tipo,
pegar no ar o negócio. Vamos. Eu tenho Dom dom de de pedir, né? É isso que eu acho, porque... É, Nossa, o Mackenzie, você pode dar o terreno aí, né? não, Tem gente que tem vergonha aí. o terreno não era do Mackenzie. O terreno estava Era da- incomodado. Era da IPP do Brasil. Do Brasil. Aí eles deram, e aí, com 5 anos nós fizemos, e hoje o terreno é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Todas aquelas casas que nós compramos, todo esse patrimônio hoje está em nome da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É da Igreja de Pinheiros. Glória a Deus. É E um daí a gente é um exerce o patrimônio hoje, se princípio- você pensar agora, com essa mudança de zoneamento, se concretizar, mais de 200 milhões de reais. Né? Onde a gente Não, exerce a pastor, por onde mordomia. eu ando? Pergunta, que igreja você vai? Eu falo, do Arival. Do Arival, eu sei, gente, ele faz muita coisa, né? Faz. Todo mundo fala isso, eu Faz. falo, faz. Falei, ele faz. Ele Eu vi daquele- essa semana, o cara me mandou, ele estava lá em Cabedelo, na beira da praia, né, acho que era, não sei se era 11 horas, lá na beira da praia, aí tinha o cara da barraca, e o cara com a televisão ligada assistindo IPP-TV. Glória a Na Deus. praia, né? Não, tem muita gente. Tem o muita pessoal de gente. mercadinho, É. tem gente aí de escritório que só usa a transmissão, tem inclusive hospitais agora que está usando só o nosso material, né? A Juju estava internada agora que ela fez cirurgia plástica segunda-feira e a gente deixa rodando também. Até quando a gente não está assistindo, a gente deixa conectado no ao vivo da igreja, tá, gente? Mesmo que Eu você não também, estiver né, assistindo nada, deixa lá. Quando a gente queria essa entrevista pessoal só com o pastor Arival e a gente falou muito sobre o tema, a gente queria falar sobre compaixão, baseada naquela pregação de que, né, compaixão sobre o ministério de Jesus, mas voltado aqui para nós, né? Pá. Você percebe, pastor, que hoje a gente tem vivido um tempo, porque uma coisa é falar, né? Outra coisa é simpatizar de fato com a dor do outro, né? A gente teve um exemplo aqui de um ataque que a Renata sofreu quando ela postou uma foto do Redireção. Não, foi muito engraçado. A gente vai falar isso porque é com o pastor, né? Ele fala tudo, então a gente pode falar também. Escreveram lá assim, quem dera eu fosse nora do pastor Hernandes para ter um programa na TV. #nepotismo. Isso é normal. É uma falta de compaixão em todos os aspectos, né? De olhar para o outro, para a dor do outro, sensibilizar, fazer aquilo que o Gerê falou aqui, né? Ajudar de fato, não é só no discurso. É. O senhor percebe esse movimento hoje ou você acha que sempre foi assim? O homem está mais Não, egoísta? eu acho o seguinte, as redes sociais, de uma certa forma, democratizou a comunicação. E isso tem um lado bom e um lado ruim. Porque quem faz uso do bem, ou para o bem das redes sociais, constrói. É verdade. Né? E tem outros que não são infelizes. Né? As pessoas, elas, com um comentário como esse, né? E eu cito um exemplo uma vez, até pedi o pastor Hernandes na época para ele tirar do post dele. Ele estava de férias e ele estava caminhando com Mariana na praia. Aham. Os dois juntos, pai e filha. Né? Sim. E aí o cara entra lá e faz um comentário, olha, ele trabalha pregando o evangelho e tal, mas está com a amante dele na... Não, gente, as pessoas são criativas. é. Além de tudo, elas perdem o tempo. Aí eu mandei pro meu pastor, tira essa foto daí. Que a maldade é muito grande. As pessoas... E basta você ver, eu não acompanho, né, porque eu também não respondo mais. Se você assistir, por exemplo, no domingo, na transmissão ao vivo do culto, tem aqueles comentários, as pessoas ficam comentando ali, né? E cada comentário é absurdo. Então, eu acho que não é só falta de compaixão, é falta de bom senso, né? Eu acho que as pessoas que têm um comportamento agressivo são pessoas feridas, Sim. né? Pessoas que estão magoadas na vida, né? E a Bíblia fala que para o puro todas as coisas são puras, para o impuro tudo é impuro. Então a avaliação ela deve ser aceita, a crítica deve ser, dependendo de quem fez, né? Então eu estou com meu coração muito tranquilo, porque dependendo da pessoa que fala mal de você, para nós é um elogio. Né? Melhor, né? É melhor. Melhor. E Jesus fala, né? Ai de vós quando os homens disserem bem a seu respeito, etc. Então, eu acho que
teve um ministro aí do Supremo Tribunal Federal que falou que as mídias sociais deu voz para o imbecil, ou para os imbecis. E todo mundo interpretou mal ele naquele momento, e eu acho que ele queria dizer mais ou menos isso, né? É. E também é o seguinte, pela rede social, você diz coisas que você não diria pessoalmente. Exato. Exatamente. Fez E você corajosos, consegue se né? esconder, né? Se verdade. escondem, né? Porque você não aparece. É, Não precisa falar quem você é. É. E a pessoa não tem nem noção do quanto isso pode afetar quem tá lendo do lado de cá, né? Você viu recentemente o caso daquela menina que da morreu, Jéssica, né? da Jéssica, É. que foi feita uma campanha de difamação e a menina não teve estrutura e acabou se matando, né? Então, a gente precisa ter um filtro. Eu debati agora um sermão que eu preguei recentemente e está tendo assim, uma discussão muito boa, que é como é que a gente guarda A mente, o protege. domingo, 8 horas da manhã. Foi. Sensacional. Como é que a gente protege a mente. Então, Não, isso. se você se alimenta de lixo, então Exato. você tem que proteger sua mente, né? E tomar cuidado com o seu coração também, com o que você fica pensando, porque o nosso coração é corrupto, né? Então, Enganoso, e aí pedir a Deus também, do mesmo jeito que a gente tem a presença do pecado, a nossa mente também, por causa da presença do Espírito Santo, a Bíblia diz que nós podemos sonhar, né? Exato. Imaginar, ver coisas. Acho que Deus é maravilhoso. Eu estou estudando um texto lá eu vou pregar sobre Êxodo 31, né? Quando Deus, o Espírito Santo enche aqueles homens que vão trabalhar com a confecção dos móveis do tabernáculo, né? E é muito bonito. A gente estudou esse texto quando a gente fez sobre a mesa, do tema da mesa, Sim. sabe? Êxodo 31 quer dizer, tudo aquilo que é criativo, tudo aquilo que é bonito, que é belo, vem de Deus, né? Exato. Então a gente tem que focar nisso, pô. Todo conhecimento, todo boa dádiva. Todo E é isso. perfeito, Eu acho que talvez seja por isso que a IPP tá do tamanho que tá, né? No sentido, não é nem tamanho de crescimento, mas é essa visão compassiva. É o poço no Nordeste, é a cesta básica. Veja bem, a nossa visão é ser uma grande igreja missionária, certo? Essa é a visão. Para a gente alcançar essa visão, a gente escolheu um versículo que é aquele: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, quanto mais a gente dá, mais feliz a gente é e mais abençoado a gente está, né? Então, a gente tem as 3 áreas bem definidas nessa missão. A igreja está dividida a parte de adoração, treinamento, ensino e missões. 63% da arrecadação da igreja vai para fora, né? Mas é impressionante. Quanto mais a gente gasta com o outro, mais Deus manda para a gente. Deus cuida da gente, né? Então, são coisas assim que você não encontra no manual, você não consegue fazer isso aí num MBA, né? Você tem que viver. Viver. Tem que ter o coração forte também. Eu ia perguntar isso agora. Ao longo desse tempo de ministério, como é que o senhor administrou emocionalmente? Como que o senhor cuidou da sua mente? Porque só de pensar nesses ataques, eu particularmente tenho, apesar de parecer, eu não tenho estrutura. Eu também fui aprendendo, né? Por exemplo, eu saí do Facebook. Porque quando o cara fazia um comentário como fez maldosamente com você, ou fazia comigo, com a igreja, eu respondia. E aí, um dia, o pastor Jeremias falou comigo: não faça isso. O Hernandes também falou comigo: não faça isso. E aí, praticamente, eu saí de Facebook. O meu Instagram hoje, quem cuida é o pessoal aqui, o departamento de marketing, a Fernanda com o Joãozinho. Eles cuidam. E ali eles vão administrando. Às vezes eu faço algum comentário, alguma coisa, mas eu procuro blindar um pouco, né? Assim, pra não ficar... Porque a gente que tem o sangue mais quente, né? Você sabe, né? Eu não queria responder, eu respondi, né? Eu escrevi que o Senhor limpe o rancor do teu coração, mas a minha vontade era falar: minha filha, por que você não vai servir também? Será que você acha que nós estamos ganhando para vir aqui? Não, a gente estuda, vai atrás e busca patrocínio, porque a gente quer gente imbuído, né? Porque é o seguinte, as pessoas, elas se acham no direito de julgar a motivação do seu coração. E aí é só Deus, né? Só Deus. Só Deus. Porque eu já vi
porque a minha amizade com o pastor Hernandes é muito sólida, né? E ele, tanto ele me defende e eu defendo ele, né? É verdade. É verdade. Outro dia o cara falou comigo, ô, pastor Arival, mas como é que o senhor dá certo com o pastor Hernandes? Porque o senhor é tão diferente dele. Eu falei, não, É rapaz, por nós somos iguais. É porque eu sou um ansioso, assim, espontâneo, e ele é um ansioso retraído. Traída. É mais ou menos aqui. Então eu explodo e ele fica com dor no estômago. Então é só isso, mas nós somos iguais. É igualzinho aqui. Então a gente. Aí eu falei, quando os caras falaram, nem fala nada do pastor Hernandes, que eu conheço ele, sei das motivações, sei dos defeitos dele também, todo mundo tem, né? Claro. Mas eu acho que a gente negar hoje o que Deus tem feito no Brasil, fora do Brasil, através do ministério do pastor Hernandes, né? Que completou agora, acho, 42 anos. 42 anos, né? Então, vocês estão quase lá, hein, pastor? mas ele é mais velho, né? Sogrão tá ficando. Já tem bem mais cabelo. Ele tá com cabelo branco, mas... vai lá. E a mente, pastor? Como é que o senhor, em algum momento, caiu, entristeceu? A gente sabe que sim, né? Mas como é que mas faz? eu tenho, veja bem, eu tenho uma capacidade muito grande, porque eu já estudei sobre motivação. Uma vez eu li praticamente tudo sobre motivação. E motivação é tudo, na vida, no ministério. E eu descobri que 50% da motivação é automotivação. E 50% é resultado. Se você não tem resultado, você não tem motivação. Em Ou qualquer seja, área da é vida. nada o outro. É eu comigo e o resultado do que eu tô fazendo. Sim, porque ninguém consegue ficar motivado se não tiver resultado. É verdade. Tá certo? Por mais que tenha fé, eu sei que a Bíblia fala que a ansiedade é pecado, e eu sei. Só que eu digo para Deus também, Senhor, mas eu não estou ansioso porque eu quero estar ansioso. O senhor me O fez, Senhor me peraí. fez aí com essa disposição, então segura a bucha aí. Então, então eu não tenho um problema, eu não guardo rancor. Nossa. Eu não, Isso é eu não guardo rancor, certo? Por exemplo, eu venho para uma reunião, quebro o pau, E depois tá escuto, tudo depois bem. eu vou dormir, eu durmo. Mas isso será que é porque é homem, pastor? Hein? Que é homem também, né? Eu não sei, porque tem homem também que guarda, tem homem Tem? que... assim como tem mulher fofoqueira, tem homem fofoqueiro. Então, Exatamente. agora, uma coisa, Deus me deu essa... e eu tenho uma capacidade também, uma resiliência muito grande. Então, por exemplo, a gente foi para o galpão, fez campanha, pediu dinheiro, não deu certo, esquece. Próximo. Próximo. Não fica amargurando. Não, eu vou ficar... não dá para remoer, porque se Deus disse para a gente ir adiante, mas Ele não dá o mapa da viagem. Não. Né? Ele faz assim, faz o checklist de partida e vai. E você vai. É verdade. Né? É lâmpada para os meus pés. Eu falei, senhor, não dá para botar um farol de milha, porque a gente já vê logo lá, né? Mas não é. Frente. Você vai dando, né? É um passinho negócio... por passinho. É como lá na nuvem, lá no deserto. Deus não dizia quantos dias a nuvem, porque tinha que... A coluna de fogo, Sim, a nuvem. todo mundo ligado. Levantou a nuvem, todo mundo parte. Vai. É isso aí. Mas ele não dizia quantos dias, porque ele queria que todo mundo ficasse o quê? Ligado na nuvem. Então, Exatamente. o que a gente tem, por isso que a Bíblia junta essa questão de oração, né, e vigilância. Porque vigiar e orar, porque eu acho que quando você ora, Deus ele sinaliza. E se você está ligado, vigiando, aí você vai, entendeu? Você pega o sinal. E outra coisa, a relação é muito... Deus é pessoa, e eu acredito que o Espírito Santo dentro da gente dá aquele impulso, dá aquele, sabe? Eu não estou defendendo aqui a luz interior, né, dos pietistas, não. Eu estou falando aqui que Deus, ele conduz a gente. Se o Espírito Santo diz que vai nos ensinar, nos guiar, e ele é pessoa, então esse direcionamento ele dá na mente, ele mostra uma coisa que você não estava vendo. Outro dia eu falei pra ele, aqui, Deus, o senhor me fez, o senhor sabe que eu sou cabeçuda, não entendo entrelinhas. Então, o senhor fala comigo de uma forma rasgada. Porque senão eu vou ficar meio assim. E ele fez. Eu falei, então tá, obrigada, Deus. Mas, olha, vamos veja obedecer. bem, nada que você faça, mesmo tendo
você tem 100% de certeza? É verdade. Você não tem 100% de certeza. Não. Você tem um Deus, né, que diz vá. Né? A gente critica Pedro, né? A gente critica Pedro. Eu falo que eu sou meu DNA vem dele. Jesus vem andando e diz assim, venha, Pedro. Foi o único que teve a coragem de ir, né? Ninguém foi. É verdade. Só o Pedrão que foi lá, tirou o pé daquele que ele estava e foi andar. Aí, quando ele começou a andar, caiu, né? Porque era uma experiência sobrenatural. Quantas vezes a gente cai justamente porque a gente está fazendo a vontade de Deus e erra. E aí, uma coisa que eu trabalho muito da minha cabeça também é que frustração faz parte, é o pedágio que você paga para ir para frente. Fracasso, né? Fracassar não... Às vezes o fracassar, você está querendo fazer de um jeito, você fracassa, Deus mostra que não é daquele jeito, é desse jeito. E vem melhor ainda. Aí você vai tentando, né? Vem melhor, vem maior, alcança mais gente, alcança quem tem que ser alcançado, né? Então, graças a Deus, como eu faço o que eu amo fazer, né? Que é ser pastor. Sempre soube, pastor? Sim, né? Teve uma vez que eu quis dividir, mas não deu certo. Então, não tem separação entre a minha vida e o meu ministério. Se você perguntar para o pastor Hernandes e para a Tinha, né? O que é a vida do Hernandes? É o ministério dele. Você tira o ministério dele, ele morre. É verdade. Entendeu? Então, virou o ano, dia 2 eu estava aqui agarrado, né? Meu Deus. Vendo as contas para pagar, como é que entrou, está aqui, vendo o povo como é que estava, quem morreu, quem está vivo, quem está doente. A gente vive nessa vibe aí, né? Nossa, ser esposa de pastor não deve ser fácil. Não, né? o galardão vai ser dobrado. Não, é certeza. Jesus já falou, ó, tá tudo bem, fica tranquila aí que você está... O Abdala falou aqui outro dia, né? Que olha, você quer entender... Como é que é? Você quer... Como a esposa de um pastor. o brilho no olhar da brilho no esposa olhar de um do pastor pastor. fala sobre o ministério dele. Eu falei, é isso aí. É isso aí. Mas voltando para compaixão, pastor, o mundo tem carecido? Eu Quer acho ouvir? que sim. Eu acho que nós vivemos num mundo que hoje eu vejo algumas características. Primeiro, o individualismo, né? Segundo, a questão da competitividade, né? Ninguém é solidário com o outro. A gente está sempre, desde o espaço no metrô, o espaço do estacionamento. O lugar para sentar dentro da igreja. Exatamente. Todo mundo está competindo, né? A competição é muito grande. Também eu vejo que, por conta dessa competitividade, desse individualismo, isso aflora mais o nosso egoísmo, a nossa soberba, o nosso individualismo. Mas isso, eu digo que talvez hoje esteja mais claro por causa das redes sociais, né, das mídias. Mas sempre existiu, o homem sempre foi assim, né? Agora, não tem jeito. Você olha para o mundo hoje, você vê muito disso. Agora, por incrível que pareça também, porque a gente não dá mídia isso, tem muita gente fazendo coisa boa. Tem muita gente. Por isso que eu Muita. gosto do Notícias do Bem. Eu acho que Muita. falta a propagação. O dia que eu vi o vídeo do Poço do Nordeste, eu saí da igreja chorando. Não, e assim, uma coisa que eu sempre levo comigo, tem muito mais gente boa do que ruim. Só que todo mundo foca no que é ruim. Isso. Assiste o Datena lá, né? Por exemplo, Exato. hoje eu vi um post, por exemplo, daquele pastor lá da igreja Propósito, como é o nome dele, o Rick Warren. Ele dizendo, gente, está todo mundo desesperado aqui nos Estados Unidos, falando que a igreja está morrendo. A igreja não está morrendo, a igreja está crescendo. A igreja evangélica cresceu mais do que a população mundial. Está crescendo mais. Você vê aqui no Brasil hoje, né? Como a igreja evangélica... Sim, denominações diferentes, tudo bem, mas está crescendo, né? Eu vi uma reportagem aí que se constrói praticamente aí um templo por dia de igreja evangélica. Né? Meu Deus, isso é bom demais. Você vê as denominações, né? Hoje, onde você chega, se encontra evangélico. Em todo lugar. Todo lugar. A gente entrevistou uma cirurgiã vascular e endovascular aqui ontem, que opera aneurisma, que no Covid... Enfim, ela prega... Eu falei, mas você não tem medo de retaliação? Ela falou, já sofre. Ela prega para todo paciente. Queira
ou não o paciente, ela ora para o paciente, Então, assim, eu acho que tem crescido e em todos os lugares, né? Sim, e aí é o seguinte, tem os bons testemunhos, tem os maus testemunhos, tem os erros. E é o seguinte, a sociedade é muito hipócrita, porque quando é o erro de uma pessoa que não é cristã, todo mundo acoberta. É. Mas quando é... É cristã. Aí Aí pega divulga pesado. mais e pega pesado, né? É. Eu estou colocando isso porque hoje mesmo eu estou aqui com a lei, né? Ontem saiu a notícia aí dizendo que a Receita Federal ela revogou uma lei que beneficiava os pastores. Isso foi feito na época do governo anterior por um secretário, né, para beneficiar. E aí foi revogado agora. E aí eu fui ler a lei agora, não tem nada disso. Mas isso foi posto na mídia de uma forma negativa, pejorativa, para jogar a opinião da população contra a igreja. É. Porque se existe hoje no Brasil quem paga imposto regularmente, corretamente, são as igrejas. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nós temos aí a junta missionária, e nós temos aí o que hoje, uns 100 missionários, todos eles recebendo da igreja, todos eles, quando se faz o pagamento, se faz o imposto retido Na na fonte. Não existe. A igreja, ela tem todas as suas contas, toda a movimentação bancária da igreja, tudo nas contas. Hoje, por exemplo, você vê 20% da arrecadação da igreja entra em dinheiro em espécie, dos ofertórios. Nossa. Tudo hoje é Pix. Então, não tem como você fugir hoje, né? E no mês de maio, todo mês de maio, a igreja, eu digo a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ela faz a declaração de imposto de renda. Ali, ela não paga imposto de renda, mas ela declara para quem ela pagou. De tal maneira que, se a pessoa lá disser que não recebeu, né, por exemplo, eu, Arival, eu tenho o meu Prolabore. Então, quando eu vou fazer a minha declaração, quer dizer, o ajuste final, eu tenho lá a minha fonte, né? E ali eles checam com o que a igreja declara lá. Pronto. Eles cruzam os dados. Hoje não existe mais... Então, não tem como esconder, né? E a gente não... Então, agora, ninguém fala sobre isso. Né? Ninguém fala e pouquíssimas são as pessoas que vão fazer isso que o senhor fez aí. Peraí, deixa eu imprimir a lei, deixa eu ler. E não ficar refém daquilo que está, né, da manchete. Mas aquilo que a gente observa no mundo hoje, que é um aumento da questão da cristofobia, né? Fala muito em homofobia, mas hoje a cristofobia está muito maior, né? As pessoas estão assim... aí que eu falo, né? Essa questão da compaixão. E aí, eu entendo, biblicamente falando, que a compaixão é a motivação da missão. Sem compaixão não tem missão. Certo? Por isso que Jesus, lá no Sermão do Monte, ele estabelece um princípio que, para nós, para mim, para você, humanamente falando, é impossível, mas a Bíblia diz que a gente tem que amar os nossos inimigos e orar por eles. Difícil, hein, pastor? Mas veja bem, se você observar, se você pegar uma ideologia hoje, como o comunismo mesmo, eles não têm isso. Não. Né? Então, eu acho que a grande prática da igreja hoje, o grande desafio da igreja hoje, é não entrar nessas discussões de ódio, nessas polarizações, e viver o seu ministério fincado na compaixão. Que lindo, né? Isso, né? Que a motivação A compaixão. A compaixão é a motivação da missão, de fato. Porque se você não tem, se você não é uma pessoa compassiva, de que forma você vai olhar para a missão com essa sensação de, não, dói mesmo, tá indo lá fazer o que ofertar é o menor dos... Sim. Às vezes ofertar é o mínimo, às vezes o seu tempo é muito mais caro do que você dar um cheque lá. Exatamente. Eu me lembro quando o Antônio Hermílio de Moraes foi administrar a Beneficência Portuguesa, eu fico imaginando, ele saía de casa cedo, passava o dia lá. Eu acho que era mais fácil ele pegar, fazer um cheque e entregar. Aqui. Né? É verdade. Tem coisas assim. Agora, quando a gente fala de compaixão, a gente se colocar no lugar do outro. Né?
É muito interessante quando você vai ler o Evangelho, e eu terminei de estudar Lucas agora, por exemplo, quando aquele homem que era leproso se aproxima de Jesus, né? E diz para Jesus, se o senhor quiser, o senhor pode me curar. E o texto é lindo demais, porque o texto diz assim, e Jesus então, cheio de compaixão, disse para ele, quero, mas não somente diz quero, toca nele. Então, porque Jesus viu que ele não estava precisando apenas de uma cura, porque ele estava precisando de um toque, porque ele estava isolado, ele estava, né? Aquele caso da mulher com fluxo de sangue há mais de 12 anos, e no contexto lá era uma mulher impura em todos os aspectos, era uma mulher que não tinha, se fosse casada, não tinha vida sexual com o marido, porque a lei proibia, ela não podia ir para o santuário, não podia... Então, a mulher gastou todos os seus bens tentando se curar, e ela vai lá, toca em Jesus, e diz que Jesus, cheio de compaixão, olha e identifica aquela mulher e diz, vai, filha, a tua fé te salvou. Te salvou. Então, tudo é compaixão. Naquela Quando discussão... você olha para Jesus, é isso mesmo. Não é só... Ele podia curar sem tocar no leproso, né? Tem um dado também muito interessante que, quando perguntam para Jesus, né, qual é o resumo da lei e dos profetas, ele diz que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E aí o escriba faz a pergunta, mas quem é o meu próximo, né? E aí Jesus conta aquela parábola do bom samaritano, né? E a parábola do samaritano é muito linda, porque mostra por que o samaritano. O levita passou, o sacerdote passou, e ele queria fazer uma aplicação para o povo de Israel, né, que, principalmente aquele que eles não tinham sensibilidade com quem sofre. Uhum. E aí o sujeito vai e cuida daquele homem que foi assaltado, paga tudo, tira do seu bolso, do seu tempo, investe na restauração daquele homem, né? E aí é tão interessante porque Jesus pergunta, quem é o próximo desse homem, né? O próximo foi aquele que cuidou dele. E aí eu tinha uma impressão, viu, vocês, que o próximo era sempre o outro, mas o próximo sou eu. Então, se eu não fizer, ninguém faz. Então, se você precisa de mim, eu sou o seu próximo. Uhum. Né? E se eu amo você, né, e eu faço bem a você, estou fazendo bem a mim. Por isso que eu não entendia bem aquele negócio, amar a Deus é amar ao próximo como a si mesmo. É meio narcisista, né? Amar ao próximo. Então, quando eu ajudo você, eu estou abençoando a minha vida. É verdade. Porque se não tem e eu tenho, eu sou mais abençoado do que você, entendeu? E quando eu dou a você, eu sou mais abençoado ainda. Então, o evangelho é maravilhoso, né? Não, é aquilo que o Nicodemos, né, falou aqui, que às vezes a gente trata os temas de hoje achando que eles são novos, contemporâneos, né? A família sempre foi trazendo. Ele falou, só teve 2 situações na Bíblia, acho que é Gênesis e Apocalipse. Entre Gênesis e Apocalipse, só B.O. Só B.O. Família, gente isso. doente se matando, enfim, né? É porque cada geração, ela acha que o tempo que ela está vivendo é um tempo diferente dos outros. E é o tempo mais difícil. Esse é o... Mas, pastor, o senhor acha que a falta de intimidade com Deus gera isso? Sim. Porque a falta de intimidade... Para nós, né? A falta de intimidade, ela provoca que você não sabe, você acha que aquilo está acontecendo só agora, mas quando você tem intimidade com Deus, com a Bíblia, você entende que aquilo ali já está acontecendo, então você vai saber lidar. Né? Sempre aconteceu. Se a gente lê, tudo tem a resposta. Quanto mais íntimo de Deus, mais esses atributos vão fazer parte do nosso dia a dia. Isso, né? E daí a gente vai sentir prazer em servir. Aquilo que eu te falo, tem que ter prazer em servir. A gente fica cheio do Espírito Santo, parece que a gente se renova quando você serve. Você não vai pra igreja, eu vou lá atender aquelas crianças lá insuportáveis, do domingo de manhã, que botam fogo. Não, mas você imagina o seguinte, é por isso que eu entendo Paulo quando ele diz lá, e está na palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, diz assim, não vos canseis de fazer o bem. Por quê? Quantas pessoas você já fez o bem, Edilene, e as pessoas falaram mal de você depois? Nossa! Não dá pra contar. Né? Muitas. Jesus coloca isso, ele curou
10 leprosos, somente um voltou para agradecer. agradecer. E eu não sei o que os outros 9 ainda saíram falando dele, né? Curou fulano primeiro. É. Eu fui o terceiro da fila. Ele não fez muito, também não era tanto. Então, a gente vive num mundo assim, de gratidão. Quer dizer, aí entra a questão da motivação. A motivação é a compaixão. Você tem que fazer e pronto. Não tem que esperar nada. Nada. Às vezes o cara... Teve um pessoal na política aí, né? Chegou para mim, pastor, o senhor está furando lá Posto Nordeste e o pessoal lá votou no candidato tal. Como é que... Eu falei, não, meu irmão, a igreja não tem nada a ver com candidato tal. O candidato nós temos que fazer cuidar das pessoas, né? Exato. E a grande questão, e aí é uma coisa que eu acho que a gente precisaria discutir mais na igreja, né? Primeiro, essa questão de ajuda do pobre, porque quando você vai ler a lei de Deus, Deuteronômio, eu estudei agora, reestudei os textos, Deus, na sua visão de governo, de relacionamento, criou a lei do jubileu justamente para acabar com a pobreza, porque ele diz, os pobres sempre tereis convosco, né? E uma forma que ele criava é que quando chegava 50 e 50 anos, ele zerava a conta. Quem tinha dívida estava perdoado, quem estava com a coisa empenhada era devolvida, e ele zerava. Era como se as pessoas começassem do zero. Do zero. Então isso não existe hoje. É verdade. Isso não existe. Quem tem quer ter mais, né? E se você emprestou e você não pode pagar, ele quer tirar tudo que você tem. Então, Exato. nós vivemos num mundo assim, sem compaixão nenhuma. Zero. Não existe compaixão. Não. E aí eu vejo também que a compaixão, a gente cobra muito do outro e tem um discurso de compaixão que é um discurso para o outro fazer, né? E a Bíblia sempre coloca a compaixão e ajudar o outro sempre como um ato individual. Por exemplo, não existia até alguns anos atrás essas políticas públicas de ajudar a pobreza, Bolsa Família, Bolsa disso, Bolsa daquilo. As pessoas, mas... Não, o que acontecia? As pessoas, elas trabalhavam. Eu me lembro da minha família, eu vim de uma família muito pobre. Então, por exemplo, se eu não posso morar aqui, eu vou comprar um terreninho lá na periferia, vou construir minha casa, vou morar ali. Hoje não. Hoje o cara, ele está aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vem para o centro da cidade, certo? Ele vai ameaçar de invadir o patrimônio do outro, porque ele acha que ele tem o direito, né? Ele não trabalhou, ele não fez nada. Então, e aí o que acontece? Você encontra no ambiente político esse discurso da pobreza, mas sempre o discurso de ajudar o pobre com o dinheiro do outro. Né? E na igreja tem também. Você se lembra daquela passagem bíblica, né? Quando a Maria vai lá e quebra o vaso de alabastro e unge Jesus, e Judas, isso é um desperdício, poderia usar isso aqui para os pobres. Aí o próprio Jesus diz, olha, ele disse isso, mas ele não gosta de pobre, ele estava preocupado que entrasse mais dinheiro na tesouraria para ele roubar mais. Então você vê... De novo, a motivação. A motivação. Você vê hoje, por exemplo, se você comparar no Brasil hoje, aquilo que é distribuído no Bolsa Família, pulverizado em Bolsa Família, em todas essas ajudas ali, com o que os banqueiros ganham com a dívida do Brasil, dos empréstimos, que paga juro alto, entendeu? É um discurso falso. Certo? É um desequilíbrio quase que... É uma falsidade. É uma falsidade. Então, e é sempre assim, vamos, nós estamos vivendo agora, né? Você está vendo agora, houve essa mudança toda. Ninguém corta despesa no Estado. Quanto mais aumentar a despesa, né, para o outro pagar, porque quem é que paga, né? Edilene. E é muito triste, porque não é uma coisa... A gente não está nem falando aqui de política, mas os números não mentem. Isso. Então a gente teve um déficit aí, fechamos dezembro com o país arrombado. E aí a gente não precisa falar de política, não, é só comparar com o ano anterior. Sim. Então, e o ano anterior a gente veio de uma pandemia. Sim. Igual a igreja, cresceu numa pandemia, né? Então Sim. existem algumas políticas públicas aí que elas
criam Isso. esse povo que quer ficar lá mamando e achando que o outro tem que trabalhar para mim, né? E, então eu acho que Alguma coisa, por exemplo, da pobreza no Nordeste do Brasil. O Brasil tem 500 anos, né? E a pobreza não está só no Nordeste, está aqui na periferia de São Paulo, você tem a pobreza também, né? Mas você acha que isso, se a gente tivesse um governo honesto, com políticas de trabalho, dando oportunidade, educação, isso já teria sido resolvido. sem dúvida. A questão é que parece-me que existe uma indústria da pobreza, né? A gente vê A isso pobreza ela faz com que o lado de lá lucre, né? Sim, as pessoas que lucram. Eu tenho um caso muito triste no Piauí, e isso aconteceu porque foi fato verídico mesmo, uma prefeitura, uma cidade que trabalhava, tinha um pequeno hospital, e nesse hospital se fazia hemodiálise, mas a água da cidade era muito salgada, salobra. E então teria que pegar essas pessoas da cidade e levar para outra cidade a 400 quilômetros de distância. E aí essa ONG, que é uma ONG séria, em parceria com uma ONG lá de Israel, foi lá nessa cidade, chamou o prefeito e disse, olha, nós estamos aqui, nós podemos resolver o problema, né? A ONG faria toda brasileira, daria os equipamentos para o hospital, faria ampliação, compraria os equipamentos, e Israel desenvolveria a tecnologia que eles têm de tirar o sal da água, né? Tudo, eles gostaram da ideia, tal, aquele negócio todo, mas na hora que foi implementar, eles não conseguiram implementar. Por quê? Porque tinha um parente do prefeito ou da prefeita lá que tinha comprado vans para fazer o transporte dessas pessoas para o outro município. Então, por causa desse interesse familiar, né? Então, por exemplo, o exemplo do carro-pipa, né? O ano passado, a AMES, que trabalha com a gente, que fura poços lá, que eles trabalham com ação social também, eles disseram que com os poços que foram furados nas comunidades, eles fizeram um cálculo, houve uma economia de mais de R$400 mil para aquelas famílias. Porque elas tinham que comprar o carro-pipa, né? A água do carro-pipa. E o poço resolveu o problema deles. Agora, você imagina se, de fato, né, como, por exemplo, no Piauí, que tem um aquífero, né, no solo, se realmente o pessoal quisesse resolver o problema da seca, resolveria. Só que aquilo ali é uma indústria, né? Uma indústria. É uma coisa... É muito triste, né? E aí você vê que esse discurso de amor ao pobre é muito falso. Né? E aí ainda eu digo, se você quer encontrar o amor, onde está operando a graça de Deus é na igreja. Por mais pecados que a gente tem, por mais problemas que a gente tenha, mas onde você vê ainda essa questão do amor de Deus, é porque na igreja opera a graça, né? A graça é o favor imerecido de Deus. É uma empresa, quando a gente olha, por exemplo, para a EBD, né? A gente tem lá professores e a gente não tá aqui, é certo, errado. Não, mas a gente tem pessoas dedicadas, cumprindo uma agenda, né? Estudam, que fazem as historinhas, os desenhinhos. Exatamente. Voluntariamente. Voluntariamente. Preocupado. É isso, né? Não, a pessoa que contribui generosamente, a pessoa que de uma certa forma, financia, abrir um poço para pessoas que ele não conhece, que ele não está nem... O cara fala assim, mora aqui em São Paulo, no Alto de Pedro, o que tem a ver com o povo do Piauí? Né? Só, de fato, o Evangelho, só o cara entender a graça de Deus na vida dele, né? E entender o amor, o significado do amor de Deus, porque o amor ágape é aquele que a motivação não está no objeto amado, mas no coração de quem ama, né? E compaixão é isso. E isso se estende a tudo, né? A nosso ambiente familiar. E eu acho legal a gente tratar isso de um modo, sabe? A gente precisa começar a ensinar compaixão em casa para os pequenininhos, sabe? Porque a gente tem, né, o privilégio de ter filhos que, desculpa, não tem outra palavra, eles vivem numa bolha.
né? E a gente precisa começar a ensinar isso, levar para missão junto. Eu vejo a Juju, que é a mais velha, que tem 22 anos, sempre foi comigo, pra favela, pra tudo quanto é lugar. O Pipo não, parece um rei. Então, a gente precisa começar a ensinar isso, né? Que existe. Esse ano o pessoal, agora esse ano nós começamos agora o pastor Marcos, ele levou em janeiro um ônibus lá para o sertão. Então essas caravanas para o sertão, para os jovens, isso é uma coisa que vai se repetir. E, de fato, a gente não tem essa cultura do voluntariado como o americano tem. As igrejas americanas, sendo ela batista ou presbiteriana e metodista, eles têm essa cultura, né, de levar jovens americanos para conhecer situações de pobreza, para entender e valorizar aquilo que ele tem, né? E, de uma certa forma, trabalhar também esse lado da compaixão, né? Eu li um livro recente, chama Deus e o Dinheiro, né? É um livro que fala sobre esse ministério de compaixão que está sendo desenvolvido lá nos Estados Unidos. A gente pensa só coisa ruim dos Estados Unidos, mas tem muita coisa boa acontecendo lá. E lá em Harvard tem um MBA nessa área de generosidade. Que legal, gente, né? que legal. E qual é o lema dessa filosofia de vida? Se eu posso gastar, então, por exemplo, se eu tenho esse celular aqui, que não foi eu que comprei, eu ganhei, tá? Quando eu fui lá nos Estados Unidos, me deram de presente. Então, eu não tenho coragem de dar né? Aí eu ganhei esse. Então, se eu posso comprar um celular, ao invés de pagar 5 mil, eu pagar 3 mil, e com 2 mil eu ajudar. Então, a filosofia é assim, eu posso gastar menos comigo e para poder ajudar mais o outro. Então, por exemplo, se você chega aqui na igreja de Pinheiros, né? A pessoa, a igreja de Pinheiros, aí chega na minha sala, né? Lá, a minha sala é a mesma sala que eu tinha lá, quando eu cheguei. Os móveis são os mesmos, né? O carro que eu ando é um carro simples, porque já quiseram trocar de carro. Não precisa nada disso. Então, quanto mais você puder gastar menos com você e pensar mais no outro, né? Isso é uma coisa que você só aprende através dessa questão da compaixão. Da encarnação da compaixão, não é o discurso. Né? É a prática. A prática. É fazer de verdade. E como eu vim de uma família assim, pobre, a gente é forjado na luta, na dificuldade, né? Eu me lembro quando o meu primeiro emprego que eu tive, né? Meu pai era gráfico, tinha uma carimbaria, minha mãe é costureira, e eu fui trabalhar numa empresa como contínuo. E o primeiro salário que eu recebi, eu cheguei em casa e entreguei, né? Hoje em dia tá o primeiro salário e você precisa complementar aqui, porque não vai dar, né? Não, e eles viajam, né? Hoje é viajar, ir para restaurante. Não existia isso, porque a gente vivia numa situação, então se tinha 3 filhos, então, filho, você paga a conta da luz, outro paga a da água, outro paga isso. Então, a gente foi forjado nessa cultura, né? A gente comprava roupa no São João e no Natal, né? era roupa de junho e a roupa de dezembro, né? Sempre... Hoje a gente fala assim, tô triste, vou ali no chá, comprei uma roupa, melhorei, né? A gente tem essas facilidades do consumo hoje. E essa filosofia de generosidade que eu acho fantástica, que está naquele livro também, Bens, Dinheiro e Eternidade. Aquele azul, né? Aquele azul, que é uma coisa muito interessante, né? É você usar as riquezas que Deus dá para a gente aqui para aplicar no tesouro celestial, né? Você criar dividendos lá. E é tão bonito isso, e isso é de uma coisa assim, porque, por exemplo, quando a gente fura um poço numa comunidade pobre lá, eu sou porque sou testemunha disso. Aquela pessoa que teve aquele poço, ela estava orando por aquele poço. E no dia que aquele poço é furado, eles glorificam a Deus. Então a generosidade, além de faz bem para você, faz bem para o outro, né? Eu me lembro quando eu fui com o Zé, eu fui com o pessoal da Água Viva, nós somos numa comunidade lá no sertão da Paraíba, e uma família crente agora. E a gente sentou na varanda para dar o testemunho, né?
E estava lá a menina, era um casal com 3 filhos, 2 meninos e a menina. E aí a menina foi que começou, né, dando o testemunho dela. Ela falou, olha, pastor, eu alguns anos atrás, a minha mãe ela tem problemas mentais, meu pai era alcoólatra, né? Então, o dia aqui em casa era um inferno, porque meu pai, ele se alcoolizava, deitava na rede. E minha mãe com transtorno mental dentro de casa, rodando louca, completamente desequilibrada. E ela diz assim, eu ia para a escola e não queria voltar para casa. Eu queria ficar na escola, eu queria dormir na escola. E um dia, eu vindo da escola, eu encontrei esse quadro. E aí, eu fui para o fundo da casa e ajoelhei lá e orei a Deus. Deus, se o Senhor existe, que o Senhor me dê esperança de viver, porque eu não tenho motivo para viver, né? E algumas semanas depois, eles assistiam à televisão, diz que assistiam aqueles cultos de libertação, não sei o quê, mas nada acontecia. Aí tem uma igreja batista na cidade, eles receberam um convite para o culto do amigo, um sábado à noite, sabe esses cultos? Que você leva, né? Culto do amigo. Eles foram, foi a família toda, e naquele dia a família se converteu. Deus converteu a família. Aí eles voltaram, né? E aí Deus começou a fazer uma revolução na família. Porque aí o pai foi liberto da bebida, a mãe começou um tratamento psiquiátrico, ela estava terminando o curso de pedagogia, e aí eu falei, você vai fazer o mestrado? Vou, pastor, fazer pós-graduação, mestrado, tal. Legal. E aí a vida mudou. E aí depois, o pai deu testemunho, todo mundo, aí eu perguntei para ele, mas e o que vocês estão precisando hoje? Aí a senhora falou assim, olha, pastor, nós estamos orando aqui há 3 anos por um poço, que a gente não tem água aqui. A gente tem que buscar distante a água. Aí eu estava com o Zé Francisco, né, o alemão, aí eu olhei para o Zé e falei, Zé, aí ele balançou a cabeça, eu falei, minha irmã, a sua oração acaba de ser respondida, nós vamos doar um poço para a senhora. Né? Nossa. Aí ela começou a glorificar a Deus, não sei se falou em línguas, mas aí... E aí o que aconteceu? O seu Antônio, que é o dono da Forte Leve, que a gente estava lá no avião dele, né? Nós pegamos um avião e fomos para o sertão. Ai, que Deus. Aí, seu Antônio, ele pegou um pau, assim, um gancho, ele foi lá, pastor, aqui tem água, viu? E é interessante que foi furado o poço e, de fato, corria ali por baixo uma fonte d'água maravilhosa, porque furou o poço, encanou água para as 4 casas. Nossa. Gente. E eles agora estão criando porco, estão criando galinha, estão plantando, estão tudo. Houve uma revolução, tudo por causa do Evangelho. Né? E aí também mudou uma vida. A generosidade que vem o pacote. Né? Deus nunca faz nada à prestação. Né? Ele vai assim. E eu me lembro porque o Zé Francisco, ele fez uma cirurgia de intestino, cortou o intestino, então ele precisa ir sempre ao banheiro, né? Uhum. E a gente tomou um suco lá, ele precisou ir ao banheiro. E aí, nessa casa, não, o banheiro é ali. Quando ele entrou, tinha um quarto, um quartinho assim. Aí não tinha não tinha vaso sanitário, não tinha pia, não tinha nada. Tinha um baldezinho no canto, um copo d'água, e ele diz, mas eu não sei o que eu vou fazer, se eu faço cocô no balde, se eu faço cocô aqui e jogo água. Aí ele diz, pastor, eu tranquei o intestino. Porque eu não sabia o que fazer. Meu tio passou. Aí ele falou, eu segurei, eu fiz uma oração assim, segurei. Porque a gente ia para a cidade depois, e aí quando chegou também na cidade, a primeira coisa que ele viu foi um banheiro, né? Um banheiro. Próxima doação, um banheiro. Não, mas aí o que aconteceu? Naquele dia, ele ficou tão... E os outros também, que compraram vaso, porque não tinha água também, entendeu? Nossa. Só foi inaugurado depois. Mas você vê,
Nós furamos um poço recentemente também na região da Paraíba, em que o homem depois deu testemunho, ele tinha 60 anos de idade. Ele dizia, eu nunca tomei um banho de chuveiro. É a primeira vez. Gente, é inimaginável. Tá vendo? É algo tão distante da nossa realidade. Que se isso Precisa não ser mexer feito. com a gente, não... E nós estamos no século XXI, né? Exato. E você vai para a capital, na beira da praia lá, você tem um padrão de vida altíssimo. É. Né? Nós estamos falando de irmãos nossos no semiárido, aqui, né? Que começa aqui no norte de Minas e vai até o Piauí. Ou seja, Então, aqui do lado. pastor. A nossa África aqui dentro, gente, né? Eu fui pro Acre fazer um trabalho lá que eu tive essa impressão. Falei, gente, eu tô na África. Pastor Daniel Batistella de Majocum que tinha lá. Falei, meu Deus do céu, não tinha água quente. Mas enfim, vamos falar dos nossos patrocinadores, que isso aqui também é compaixão, tá, gente? Não, eu ia falar isso tem tudo a ver com compaixão, Tem. amiga. Porque desde o começo, A Qualicare tá com a gente desde o início. O Pra Jeff, quem não sabe, Frances o Castro. Gerson, amigo do pastor Arival, acreditou na gente quando a gente ainda tinha Não meio era que nada. dúvida, né? A gente tava continua não sendo nada, mas, né? Quando a gente tava aqui no mato ainda. Então, ó, sabonete líquido pro corpo e a gente gosta de frisar isso porque eles colocam, só que não é só pra mão, é pro corpo todo, tá bom? Então, Vive Intense, o meu Família aqui é o protegida. Blooming e o da Renata Erva é o doce. de erva doce, tá? Maravilhoso. Tem desconto Redireção 10 no No site. site viveintense.com.br e o Instagram é @viveintenseoficial. Marca a gente lá. Vamos fazer esse povo prosperar, porque quanto mais eles prosperam, mais a obra de Deus prospera também. Exatamente. E por Bileb, último, tem que agradecer Bileb, tem que Bileb, agradecer Francescato Assessoria, Jeff, mas o nosso parceiro, né, internacional, Internacional, como diz o Jeff Arival. Bastos, É. lá de Massachusetts, Angel Audio e Treinamentos. O Jeff é ministro de louvor, tem 26 anos de experiência com áudio e destes 20 anos para igrejas. O Jeff, ele dedica a empresa dele, trabalha com som, treinamento de equipe, e ele está sempre no Brasil também, prestando e fazendo consultoria. Então, se você precisa ajeitar o som da tua igreja, se você precisa fazer um negócio internacional, chama o Jeff. Chama o Matheus, pode rodar o vídeo. Olá, Jeff Bastos aqui. Você sabia que se você instalar somente uma mesa digital como essa na sua igreja, provavelmente o som não vai melhorar? Para que o som melhore, você precisa seguir algumas etapas que são consultoria, projeto, instalação e treinamento. Nós aqui da Angel Audio e Treinamentos podemos te ajudar em todas essas etapas. Acesse o nosso site e conheça o nosso trabalho. Angel Audio e Treinamentos, porque o som da sua igreja é importante para nós. Pastor, muito obrigada. Passou que a gente nem viu. Ai, pastor, Né? O prazer foi muito conversando. meu. A O gente prazer foi meu estar já aqui extrapolou juntos. o tempo. O Matheus já me Pastor, olhou. o senhor promete pelo menos mais uma vez esse ano? Mais uma, Sim. gente. Nós Amiga, vamos a gente começar. é impossível. Não, mas a gente vai conseguir. Não, tudo bem, nós Vai estamos conseguir. aqui para servir. E para encerrar, gente, eu queria só falar da conferência de avivamento que a gente vai ter agora, mês que vem, em fevereiro. Dia 4, vai né, pastor? ser uma 4 a 4 a 7, 7. de 4 a 7. Nós já estamos chegando, são 400 inscritos, a ideia é 600, fora a igreja para participar, porque a gente, se não couber no auditório, o povo vai orar na rua, Exatamente. debaixo das árvores e tudo. isso Nós o que nós queremos é orar pelo avivamento. Nós teremos a Raquel conosco, a Raquel Novaes, e também o Isaías Saad. Ele está doando, né, para vir aí com a banda dele, passar um dia com a gente. Nossa, vai ser maravilhoso. E Eu quero vir todos os dias. aí tem o... Tá aí na Tá o de sempre, né? É. O Hernandes, o Abdala, Pastor, o Abdala, Arival. sogro. É isso aí, vai estar todo mundo aí, Vai todo tá mundo. bom? Vai ser uma bênção. em nome de Obrigada Jesus. pela sua audiência, compartilha com todo mundo aí, até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.